Queridos amigos e queridas amigas, eis que estamos de volta estudando a obra Entre a Terra e o Céu, obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, em parceria com o Espírito André Luiz. No dia de hoje vamos estudar o capítulo 3 da obra Entre a Terra e o Céu, capítulo que é intitulado Obsessão. Antes de adentrar propriamente no assunto e no tema, isso é, no enredo e nos conceitos que o livro traz, é interessante eu citar aqui que a temática da obsessão é uma das temáticas mais importantes, uma temática séria, uma temática grave, uma temática por demais valiosa no contexto doutrinário que a doutrina espírita apresenta. A obsessão é um dos temas assim capitais, básicos e um dos temas, digamos assim, quase que únicos no que se refere à exploração dele por parte da doutrina espírita. Não é que a obsessão seja um assunto exclusivo da doutrina espírita, mas é um assunto que só a doutrina espírita aborda como ela aborda, né? Há uma exploração, uma profundidade a respeito desse tema que só a doutrina espírita faz. A obsessão nem sempre é considerada em outros segmentos religiosos e quando assim o é, tem enfoques, tem entendimentos e tem compreensões diferentes daquela que o Espiritismo apresenta. O Espiritismo, de maneira única nesse sentido, é a doutrina que apresenta a obsessão como um processo cheio de detalhes, um processo que é a causa de muitos problemas humanos, porque o Espiritismo é a doutrina por excelência que estuda a relação do plano material com o plano espiritual, o chamado plano invisível. Ou seja, na doutrina espírita já é automático o conceito de que há um relacionamento, uma relação constante entre o mundo invisível, o mundo espiritual e o mundo material. Esse conceito é básico para a gente entender a obsessão, porque a obsessão, na verdade, é um relacionamento, uma espécie de relacionamento. Há outros processos obsessivos, como a obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para com o desencarnado, mas, sobretudo, quando a gente fala em obsessão, classicamente falando, a gente está falando de obsessão de um desencarnado, portanto, um espírito sem a roupa de carne, sem o invólucro material, que acessa, que aciona e que perturba uma criatura encarnada. Genericamente, quando a gente fala em obsessão, a gente fala assim, não que não haja outros processos obsessivos, inclusive entre pessoas, né? Relacionamentos abusivos, amores possessivos, também é uma espécie de obsessão. Mas quando a gente fala obsessão, a grosso modo, a gente está falando de um espírito desencarnado que tem uma liberdade maior, o Evangelho fala, o espírito sopra onde quer, há uma liberdade maior na vida espiritual, mesmo o espírito muito apegado ao corpo, o espírito muito apegado ao corpo está sem corpo, então ele tem uma liberdade maior para agir e para atuar com relação às criaturas humanas que estão presas a um corpo. Então, nesse sentido, quando a gente fala obsessão genericamente falando, entenda a obsessão de um desencarnado para um encarnado, portanto, um relacionamento entre eles dois. Portanto, quando a gente fala, nesse relacionamento, a gente fala em interferência dos chamados mortos para com os chamados vivos. E o Espiritismo, automaticamente, é uma doutrina que defende e sustenta muito essa tese, que nem sempre é defendida por outros sistemas religiosos. E quando há essa defesa é uma defesa mais sutil, de que há um relacionamento, mas é um relacionamento assim esporádico, um contato assim en passant, uma coisa assim subreptícia, tácita, uma interação que é uma interação assim mais modesta dos espíritos com relação à vida material, à vida corporal. E é assim que é entendido. Já o Espiritismo entende que há um fluxo incessante, uma interação constante, um contato, uma conexão constante entre um espírito desencarnado e um sujeito humano, uma criatura encarnada. Então, na doutrina espírita, esse fluxo entre o mundo espiritual e o mundo material é incessante. Portanto, a interferência espiritual em relação à vida humana também é incessante. E, portanto, a obsessão pode também ser incessante. Portanto, a obsessão é mais, digamos assim, frequente, mais incessante, mais intensa, mais recorrente, ou pelo menos a possibilidade da obsessão é mais, assim, intensa, mais contundente, diferentemente daqueles outros sistemas religiosos que, ainda que considerem o processo obsessivo, que chamam de outros nomes, mas ainda assim que considerem, não tem
essa noção, não tem essa compreensão que o Espiritismo tem, não entende da mesma forma, com essa compreensão que, em nosso ponto de vista, é a compreensão mais profunda. O tema obsessão no Espiritismo é detalhado, é explicado de uma forma, é isso que eu quero dizer, é explicado de uma forma que nem outro sistema filosófico, religioso e espiritual explica dessa forma. A palavra obsessão é uma palavra que significa constranger, submeter. Daí a palavra obsessão foi usada por Allan Kardec nesse sentido. Não confundir hoje a obsessão espiritual com a chamada obsessão psicológica, que tem a ver com aqueles sintomas de toque, ritual obsessivo, né? A pessoa repetir as mesmas coisas, né? Conferência obsessiva, conferir várias vezes se desligou o fogão ou se fechou a porta, etc. Esses sintomas, esses traços, podem ser até traços de personalidade na psicologia, né? Traços obsessivo-compulsivos, que às vezes fazem parte do quadro TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que aí é uma patologia, é um sofrimento psíquico. A obsessão na psicologia tem a ver com esses pensamentos fixos, digamos assim. A obsessão espiritual tem outra coisa, ainda que, em alguns casos de obsessão psicológica, exista também uma obsessão espiritual. A obsessão, portanto, é essa ocorrência que é explorada de maneira especial na doutrina espírita, porque foi a doutrina espírita a primeira proposta humana. Indivíduos isolados, o próprio Jesus, Sócrates e outros falavam da interferência dos espíritos e em alguns momentos demonstravam a interferência negativa de espíritos sobre a vida humana. Mas é o espiritismo a primeira proposta, digamos assim, proposta cultural que não apenas apresenta a obsessão como um dos grandes problemas da humanidade, mas apresenta de uma forma única, repito, de uma forma em que diagnostica e mostra e detecta, aponta, né, destaca a obsessão, né, como um grande problema da humanidade e como um problema que está, digamos assim, por detrás de uma série de outros prejuízos humanos, de uma série de outros problemas humanos, de uma série de outros desajustes humanos, e que o Espiritismo explica e estuda dessa forma, dizendo que a obsessão não é considerada, e que deveria ser considerada para a gente entender uma série de flagelos, uma série de problemas aí coletivos, sociais e humanos. É essa, mais ou menos, a abordagem que o Espiritismo faz. A palavra obsessão aparece, a princípio, na obra kardeciana, escrita por Kardec, e o próprio Kardec vai dizer que é uma palavra mais adequada do que o termo possessão, termo que era utilizado muito na Idade Média, possessão demoníaca, essa história, e Kardec vai dizer que o termo obsessão parece ser mais adequado, mais preciso, porque sugere a ideia de uma tentativa de dominação, de constrangimento, e não possessão no sentido de possuir. O espírito não possui o corpo de outra pessoa, senão ele influencia, né, porque aquele corpo já tem um dono, que é o próprio encarnado, então o espírito não substitui o encarnado nesse sentido, né? Então, Kardec diz que o termo mais exato é obsessão, é uma palavra que ele elaborou no sentido que ela tem, claro. E é interessante também perceber que a obsessão, ela aparece no Livro dos Espíritos como um problema de interferência espiritual negativa na vida das pessoas, que está por detrás de alguns problemas, de alguns desajustes, de alguns conflitos humanos e assim por diante. Mais tarde ela aparece no Livro dos Médiuns, no seu caráter mediúnico específico, dizendo que a obsessão, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, é especialmente um problema sério para a mediunidade, para o exercício saudável da mediunidade. É uma verdadeira armadilha, é o maior escolho, diz Kardec, ou seja, o maior perigo, a maior armadilha, o maior problema no exercício da mediunidade séria é a obsessão, né? Porque o médium, como uma antena que transmite realidades do mundo espiritual, pode ser perturbado pela obsessão, né? Justamente porque a obsessão é uma espécie de patologia de natureza mediúnica. A obsessão é uma psicopatologia que tem um caráter mediúnico, né? Só é obsidiável quem é médium. E por isso todos nós somos médiums, porque todos nós podemos ser obsidiados, né? Podemos sofrer obsessão, né? Então,
É interessante a gente pensar nessas coisas. Kardec, portanto, configura a obsessão ali no Livro dos Médiuns como um perigo para a mediunidade, para o exercício da mediunidade, especialmente a mediunidade séria. E mais tarde, em A Gênese, ele volta à questão da obsessão, falando que a obsessão está, muitas vezes, por detrás de problemas sociais, de conflitos humanos, de relações interpessoais, de problemáticas que fazem com que verdadeiras cidades inteiras tenham surtos de determinados comportamentos, né? Sejam assaltadas por determinado padrão cultural, e esse padrão cultural pode ser, na verdade, uma motivação influenciada por espíritos, né, a ponto dele dizer isso, né? Às vezes há determinada cidade, determinada região, determinada população que às vezes assume determinado tipo de comportamento, determinado tipo de cultura, e às vezes se trata de uma obsessão que tem um caráter ali coletivo, né? Kardec, inclusive, chega a fazer uma espécie de menção das hordas bárbaras que invadiram a Europa e que periodicamente parece haver hordas, nesse sentido, espirituais que invadem o planeta e que invadem, na verdade, as criaturas humanas e que perturbam as criaturas humanas de uma forma mais coletiva, né? Mais tarde, obras como a de Filomeno de Miranda, André Luiz, Joana de Ângeles vão destacar e confirmar as teses kardecianas e destacar a ideia de que a obsessão é um processo que gera muitos sofrimentos, muitas infelicidades e é a gênese de uma série de problemas, inclusive problemas na área de saúde mental. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, também aborda a questão da obsessão no seu aspecto da saúde mental, dizendo que muitas vezes há obsessões que são confundidas com loucura. O termo loucura é utilizado por Kardec na obra dele num sentido mais abrangente, como era comum no século XIX. A loucura não era só a psicose, a esquizofrenia, mas um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma angústia também era loucura nesse sentido, ou seja, qualquer sofrimento psíquico na época era considerado loucura. Então entenda a loucura, termo utilizado por Kardec na época, não no sentido que a gente usa hoje, loucura no sentido de uma alienação, que é uma palavra até que não é muito usada por conta do rótulo, do estigma que ficou associado à palavra loucura. Mas entenda a palavra loucura aqui no sentido que Kardec emprega no sentido aqui mais abrangente, no sentido aqui mais amplo de sofrimentos psíquicos, né? De alterações psíquicas. Então ele diz que há processos de loucura que não são loucura, mas que são obsessão. O que não significa dizer, afirma Allan Kardec, que não haja processos que podem parecer obsessão e que nada mais passam de casos de loucura. Afinal, continua o codificador ipsiliteris, afinal, o cérebro pode enfermar, o sistema nervoso pode se desorganizar. Então, ele, de alguma forma, alude a essa questão, afirmando que há loucura e há obsessão. E, às vezes, na maioria dos casos, há os dois quadros associados. Mas não vamos entrar aqui nesse tema, aprofundar esse tema, porque não se trata de obsessão em saúde mental, só estamos dizendo que tem isso. As últimas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, preces, as últimas palavras, o último item a respeito de preces para obsessores e obsidiados, ele fala sobre a necessidade de tratar o paciente vítima de obsessão com tratamento magnético e tratamento médico. Isso é, o magnético, os passos, a oração, as terapêuticas espirituais, né, para fortalecê-lo, mas é necessário também tratar medicamente, porque a obsessão muito prolongada pode gerar desagregação orgânica, ou seja, efeitos orgânicos. Por quê? Imagine uma energia deletéria ali invadindo a sua mente o tempo todo, acessando o seu sistema nervoso central, pode gerar uma alteração metabólica, uma alteração orgânica e as suas repercussões no corpo. Portanto, a obsessão muito prolongada pode gerar reflexos no próprio organismo e por isso precisa também o sujeito ser tratado fisicamente falando. É mais ou menos esses conceitos que são tratados nesse capítulo Entre a Terra e o Céu, no romance entre aspas, porque a obra de André Luiz não é propriamente um romance, mas na reportagem espiritual que André Luiz nos traz acerca dessa família que estamos examinando aqui, a família da menina Evelina, e que aqui vai ser mais esmiuçado o processo obsessivo que envolve Zumira, sua madrasta, a segunda esposa de Amaro, atormentada por uma obsessão em função de variados fatores que a gente precisa aqui considerar. Allan Kardec o disse de maneira clara, e é importante enfatizá-lo, que a obsessão não é causa, é efeito. A causa está nas imperfeições do próprio encarnado. Todo processo obsessivo
só existe por conta de imperfeições que geraram débitos e que abriram espaço para a sintonia, a instalação, a conexão entre o agente dominador e o agente que se deixa dominar. Na obsessão há casos que são mais que se processam mais a princípio, ou pelo menos predominantemente como afinidade psíquica por conta de vícios. O indivíduo vai buscar droga, o indivíduo vai buscar sexo desorganizado, o indivíduo vai buscar um comportamento desorganizado e atrai espíritos equivalentes que estão, de alguma forma, nesse mesmo padrão, nesse mesmo repertório. Então, o indivíduo atrai dependentes químicos, atrai sexólatras, atrai espíritos que estão, de alguma forma, nessa situação. E isso pode gerar as consequências negativas. Mas há também os casos de obsessão por mágoas, em que eu magoei alguém, a pessoa não me perdoa, desencarna, eu reencarno, a pessoa não aceita reencarnar, fica no mundo espiritual e às vezes me perseguindo. Dramas, às vezes, muito pesados, dramas de séculos, dramas, às vezes, que vara anos aí por conta de ofensas muito graves, às vezes de crimes muito graves que fizemos a alguém, essa pessoa não nos magoou e continua, de alguma forma, nos localizando e nos achando e nos buscando mesmo séculos e séculos depois. É importante considerar que na obsessão o processo pode sofrer gradações e intensificações. Um processo, portanto, que começa simples, pode evoluir para um processo mais intenso, mais desagregador e mais patológico, tá? Então, a obsessão chamada simples por Allan Kardec pode mais tarde evoluir para um processo de fascinação e mais tarde por um processo até de subjugação, onde o indivíduo se aliena por causa de um mecanismo obsessivo. É importante ressaltar isso de maneira clara. Bom, agora vamos para a obra Entre a Terra e o Céu. Capítulo 3, Obsessão. André Luiz, acompanhado por Clarencio, o ministro de Nosso Lar, e Hilário, o seu amigo, o seu colega de estudos espirituais, estão ali na casa de Evelina e vão para um aposento que o próprio André Luiz chama do aposento maior da casa, do local maior da casa. Eu imagino aqui que seja o quarto do próprio casal, ou seja, o quarto onde o casal dorme. Ela, esposa, e Amaro, né? Eles entram no quarto de Zulmira, portanto, a madrasta de Evelina, a segunda esposa de Amaro, se aproxima dela, e aí André Luiz começa a descrever a situação da jovem de 25 anos. André Luiz descreve ela fisicamente, esteticamente, deixando claro que se tratava de uma mulher muito bonita, a ponto de ele dizer que o rosto parecia uma tela preciosa feita com muito cuidado por um artista, né? Ou seja, era uma mulher bonita, com traços fisionômicos bonitos, era uma mulher que tudo supunha aqui que era uma mulher atraente. Portanto, uma mulher bonita, mas que contrastava, é isso que André Luiz quer chamar a atenção, não quer ficar se atendo à beleza da moça, mas quer chamar a atenção para o contraste que existe na beleza física dela e na juventude dela com os aspectos espirituais. O cabelo desgrenhado, e não era um desgrenhado só por conta de um desleixo ou de uma situação de estar à vontade em casa, era o desgrenhado fruto do estado interior em que ela se encontrava. Cabelo desgrenhado, portanto, algo desalinhada, né, como o André Luiz coloca. Inclusive, há alguns trabalhos de psiquiatria que mostram, por exemplo, o sujeito em uma situação, né, e em outra, né, em uma situação de saúde psíquica e outra quando houve a evolução do quadro do transtorno psíquico. Normalmente a facies, né, como se diz em psiquiatria, a facies, né, está tensa, aqui às vezes o senho contraído, às vezes as expressões, o olhar fundo, às vezes o cabelo desgrenhado. É interessante isso, né? Como denota um pouco na face, né? E aí André Luiz diz que ela estava ali em profunda perturbação interior, não apenas por conta do cabelo desgrenhado, mas também a atmosfera espiritual. Ela não percebia nenhum deles, nem André Luiz, nem Clarencio, nem Hilário, e tanto quanto a presença espiritual perto dela. Estamos falando de Odila, a primeira esposa de Amaro, que está presente no ambiente, recostada na cama junto com a própria Zulmira encarnada, ela desencarnada, e ambas não perceberam. André Luiz destaca isso, que ambas não perceberam a entrada deles. Tal era o estado de perturbação de ambas, porque o obsessor e o obsidiado, ambos estão em perturbação. É um relacionamento perturbador, né? E aí eles se aproximam e Odila está numa condição
uma condição também bastante problemática, descansava ao lado, André Luiz fala isso, e aí André Luiz chama atenção para uma coisa, ele diz assim, dava a entender, parecia a entender, que aquela senhora estava protegendo a Zulmira. Parecia, a princípio, um espírito protegendo um outro espírito ali. Né? Dava a entender que estava protegendo a enferma, mas não é verdade. Quando André Luiz aprofunda a visão, estamos diante de um caso de obsessão. Primeira esposa com relação à segunda esposa de Amaro. Né? A primeira esposa do casamento, que desencarnou, que faleceu, ele se casou por segundas núpcias, a Odila nunca aceitou isso, a gente viu isso em capítulos anteriores, nunca aceitou isso, e investiu contra, e investiu mais ainda, intensificou mais ainda, e conseguiu acesso espiritual, é isso que o capítulo vai dizer, conseguiu acesso espiritual, graças também ao tipo de vida e às escolhas que a própria Zulmira se permitiu. Né? Ao tipo de vida que ela levou, aquilo que ela alimentava no mundo íntimo dela, e as escolhas de comportamento que ela fez, que é isso que a gente vai aqui entender. André Luiz chama atenção para dizer que ele percebeu que ali estava diante de um obsessor, né, a Odila, por dois motivos. O primeiro motivo era o halo obscuro que envolvia a desencarnada. Ou seja, a atmosfera espiritual obscura, densa, né, cinzenta, sombria e a vaguidão do olhar e o halo obscuro denotava o seu desequilíbrio interior, diz ali André Luiz. Então, a vaguidão do olhar. Veja como os espíritos são mais sensíveis em captar algumas coisas, né? E como os espíritos não conseguem fingir nesse sentido, porque o corpo nos esconde, a gente pode até fingir, mas espiritualmente o desencarnado irradia. Não tem como fingir. Não tem como fingir radiação, não tem como você falsear, fazer uma fake news da sua irradiação. Isso não tem. Isso é aquilo que sai de você e é perceptível, especialmente perceptível para os espíritos de condição ainda mais adiantada do que você. Então é interessante isso. Uma das coisas que André Luiz chama a atenção é que a destra da desencarnada, portanto a destra de Odila, estava sobre a medula espinhal da encarnada. Como se a controlasse e controlasse os seus próprios movimentos. Olha a obsessão já intensificada. Esse é um processo obsessivo já contundente, já intensificado. Não é apenas um processo obsessivo que é uma influenciação mental, em que a ideia surge na minha cabeça, eu paro, e aí eu recuso a ideia volta, aí eu recuso a ideia volta, aí a ideia volta de novo e eu aceito a ideia e acolho a ideia. Não. Essa são as obsessões por influência espiritual. Mas aquele processo está tão intensificado, já está tão intensificado, que a desencarnada com a destra, com a mão direita, segurando a medula espinhal da encarnada, como se controlasse os seus movimentos, ou seja, tô com vontade de levantar dessa cama, aí levanta. Tô com vontade de sentar, senta. Olha só o processo obsessivo como estava, né? Ou seja, o domínio de uma mente sobre outra mente, que é isso que caracteriza a obsessão, tá? A obsessão é um certo domínio de desencarnado sobre o encarnado, tá? Um certo domínio. Influência obsessiva ou influência espiritual negativa, todo mundo passa. Todo mundo sofre. Inclusive, espíritos de homens de bem. Santos que passaram pela Terra, às vezes sofreram. Agora, obsessão é um domínio. É quando um desencarnado domina, exerce um certo domínio. E André Luiz ainda adiciona dizendo assim, além disso, fios cinzentos da cabeça da desencarnada se desprendiam e ligavam à encarnada. Ou seja, fios cinzentos saíam da cabeça da desencarnada, como se fossem fios mesmo, fios de eletricidade conectados com a encarnada. A maneira de tentáculos de polvo. Olha só a conexão entre encarnada e desencarnada. Estamos diante de um processo obsessivo grave, portanto, um processo obsessivo que não chega à alienação ainda total, à subjugação total, mas já está caminhando para uma subjugação, né, aqui, portanto, uma enfermidade já mais contundente, uma espécie de loucura, sim, aí loucura mesmo, uma espécie de alienação total por meio de um processo obsessivo. E André Luiz sempre destaca a indiferença de ambas à presença deles. Ninguém notava eles ali, né? Tal era a materialidade de ambas.
tanto a insensibilidade e a densidade espiritual da desencarnada, como a falta de sensibilidade espiritual mais sutil para perceber um clima psíquico diferente. Seria diferente se esse grupo entrasse no aposento de Evelina. A gente viu eles entrando e como a Evelina sentiu bem-estar, lembrou da mãe, achou que era a própria mãe. Veja como é coisa, né? A Evelina pensando que a mãe estava protegendo ela, a mãe não tem condição nenhuma. A mãe estava num processo de obsessão ali cruel em relação à sua madrasta, desagregando, desconcertando e desorganizando a vida da atual esposa de Amaro. E aí, Clarencio, o ministro de Nosso Lar, começa a fornecer explicações sobre o caso, porque esse capítulo é basicamente as explicações de Clarencio sobre o caso, a elucidação de Clarencio sobre o caso e as explicações dele em relação à obsessão que vitima Zulmira partindo da própria Odila. Ele vai dizer que... Ele vai explicar dizendo que a obsessão foi evoluindo e foi desenvolvendo, partindo da Odila para a Zulmira, mas que não houve respostas da Zulmira. A Zulmira foi acolhendo o pensamento obsessivo, foi sendo dominada, foi sendo influenciada e por falta de resistências morais. E o que é que eu chamo de resistências morais? Conduta correta, esforço no bem, tentativa de melhorar-se pessoalmente. Isso constitui defesas magnéticas ao encarnado. Aquilo que o apóstolo Paulo chamou de a couraça da caridade. A couraça da caridade são essas defesas magnéticas que eu construo por base, em cima, subordinados ao meu livre-arbítrio, às minhas escolhas morais, à minha escolha de evoluir, a minha escolha de caminhar no bem. E isso constitui defesas magnéticas e me impedem da conexão obsessiva, ou pelo menos dificulta uma conexão obsessiva mais contundente. Não estou garantindo aqui que ninguém vai ser influenciado espiritualmente de maneira negativa, porque cada um de nós traz, às vezes, muitos débitos, muitas marcas no passado, mas eu garanto que pela postura correta agora, eu posso me defender muito mais, eu posso evitar uma obsessão completa, um domínio completo. O que não significa dizer que a gente, espíritos imperfeitos ainda, não passemos por perturbações, por opressão espiritual. Kardec vai dizer que as imperfeições do sujeito é que são portas abertas à obsessão. Né? E quando eu falo imperfeição aqui, eu estou falando imperfeição não apenas aquilo que a gente cultiva, mas também os débitos, porque os débitos foram gerados por causa das minhas imperfeições que predispõem aí a ação obsessiva. E aí Clarencio fala disso, que a obsessão foi se prolongando, a obsidiada não reagiu com uma conduta melhor, com uma postura melhor, não mudou de vida, e o próprio estilo de vida dela retroalimentava a obsessão, fazia a alimentação da obsessão. Então, o tipo de conduta mental, o tipo de sentimentos que ela cultivava, inveja, ciúme, egoísmo, inquietação, posse, que Clarencio vai explicar aqui as possessividades dela, o que é que fez? Fez com que Zulmira conseguisse acesso na mente dela fácil e conseguiu conectar. Por quê? Porque, na verdade, ambas têm muitas semelhanças. O que André Luiz, ou melhor, Clarencio, ministro de Nosso Lar, vai dizer a André Luiz é que ambas são muito semelhantes, porque na obsessão, na verdade, há muita semelhança, há muita afinidade, mesmo quando a atual vítima está sofrendo processos ali de ataques, mas há uma similitude. Na verdade, são espíritos muito equivalentes nesse sentido. Agora, é claro que o encarnado pode se decidir melhorar e sair da obsessão e se tornar diferente, quanto os sujeitos que sofriam obsessão e lutaram e melhoraram. Mas há uma afinidade pelos débitos contraídos que ligam cobrador e devedor, por causa da consciência de culpa, e o Clarencio vai chamar atenção para essa consciência de culpa, mas também afinidade, porque temperamento, semelhança psíquica, traços semelhantes. Né? Se duas pessoas se odiaram e que agora uma persegue a outra espiritualmente, elas são iguais. Elas não são diferentes. Né? Como diz José Raul Teixeira, quando o casal se separa por incompatibilidade de gênios, normalmente é por compatibilidade de gênios. Porque aí a chamada incompatibilidade de gênios é a seguinte, um agride o outro revida e agredindo também. Isso é incompatibilidade? Não é compatibilidade, os dois são parecidos e se separam por serem parecidos. Então, isso é interessante a gente aqui considerar. E aí Clarencio chama a atenção que ela com esses sentimentos de posse, de egoísmo, etc., de uma série de coisas que a gente vai examinar, ela retroalimentou a obsessão, que foi se tornando mais forte. Porque pelo tipo de vida moral, a gente pode até ter um inimigo desencarnado que nos persegue, mas a gente pode se defender, a gente pode se blindar, a gente pode evitar o pior.
mas ela era uma porta aberta, uma porta escancarada. E aí, Clarice chama atenção para a falta de sintonia mais elevada por parte de Zulmira. Zulmira não conseguia levar a sua sintonia espiritual, não conseguia crescer espiritualmente a ponto de sintonizar com o mais alto, portanto era sujeita. E aí, André Luiz chama atenção, melhor Clarencio, né? André Luiz chama atenção por meio da palavra de Clarencio que Odila conservava ainda muito egoísmo, a gente viu isso no capítulo anterior, a primazia feminina, né? Ela tinha ainda aquele sentimento muito de posse, a posse do meu lar, a posse das minhas coisas, aqui é tudo meu, é tudo meu. Isso é uma coisa interessante a gente pensar. Eu estava refletindo isso outro dia aqui. Quando um espírito desencarna, uma das coisas mais contundentes, é isso que foi a lição que André Luiz deu a respeito da vida dele em nosso lar, uma das coisas mais fortes e contundentes é que quando o espírito desencarna, ele não mais pertence ao ambiente doméstico dele. Nada mais daquilo que era dele, a casa, a família, é propriamente dele. Ele pode até continuar indo, mas ele muda de posição, ele agora é visitante. Ele não é mais habitante. E muitos de nós, a grande maioria de nós, tem uma grande dificuldade disso por conta dos apegos que a gente tem ainda. No fundo, nós somos muito apegados ainda. Então a gente é apegado com isso, a gente não consegue... Porque uma coisa é o espírito não saber que desencarnou, tá? E ficar frequentando a casa. Eu não tô falando disso. O espírito que não sabe que desencarnou, que está na ilusão, ele senta na mesa, ele acha que está comendo, ele deita na cama com a companheira ou com o companheiro e acha que está ali ainda... Eu estou falando do espírito que já desencarnou, já tem consciência, mas fica ali na casa. Tá? Esse é o processo de Zulmira. O apego. Né? Não aguenta, não aceita, não pertencer mais. E não pertence mesmo. A família continua podendo até ter a sua família, mas são laços mais afetivos, espirituais e menos carnais. Tá? E o papel social dela já não tem mais. Ela é agora visitante e não habitante. Essa mudança... não é uma mudança apenas de nome, é uma mudança de posição psicológica. E o desencarnado nem sempre aceita isso facilmente. E a princípio ela não aceitou, ela ficou na rebeldia, ficou ali como se fosse dona de tudo, protegendo a sua família. Aí veio um marido se casando com uma mulher mais jovem, um segundo casamento, se destrambelha, se desorganiza, fica inquieta, fica angustiada. Se volta contra, a princípio se volta contra por antipatia gratuita, ou melhor, por não aceitação daquela ocorrência. Né? Até aí haveria condições de impedir o pior, mas aí Clarice vai explicar que o tipo de vida que a Zulmira levou abriu espaço para também o acesso de Odila. Por que eu estou falando isso? Porque Clarice vai dizer que Zulmira tem os mesmos sentimentos e os mesmos padrões de pensar e de funcionar que a Odila. E que padrões são esses? Clarice vai dizer possessividade exacerbada em relação ao marido, egoísmo extremo, a ponto de Clarice dizer, o seu egoísmo, a sua possessividade é tão grande que ela fica insegura, inclusive com os filhos dele do primeiro casamento. Amaro deixou um casal de filhinhos, e ele é um pai, ele pode ter muitos defeitos, muitos problemas, mas é um pai muito carinhoso, muito amoroso com os filhos. E Zulmira sempre se incomodou com esse carinho, a ponto de ficar magoada e se colocando na condição de competidora do afeto dele para com os filhos. Olha só, isso acontece muito na Terra, nos casais por aí, nas relações amorosas por aí, esse incômodo, esse ciúme, essa disputa minha com relação aos filhos do meu companheiro ou da minha companheira do casamento anterior, essa disputa, essa coisa de que, como se houvesse uma disputa, porque, na verdade, o lugar de esposa dela com Amaro era um lugar único, né? Não é um lugar que deva ser igual ao dos filhos. O lugar dos filhos é um outro lugar, é um outro tipo de relacionamento. Veja que coisa, mas o despeito, o ciúme, a insegurança, a possessividade faziam com que ela se comparasse e ficasse magoada com a atenção que ele dava aos meninos, querendo meio que competir com eles. É isso que Clarice está dizendo aqui. E o que é que acontecia? Ela ficava muito magoada, alimentava esses sentimentos, e isso, é claro, refletia também na sua conduta. Imaginemos a conduta dela assim, né? Não apenas a irradiação que Odila desencarnada presente no lar estava vendo, tá? Que a Odila ali presente estava vendo ela assim. E meio que implicando, porque ela devia implicar com os meninos, né? Comecei a implicar com os meninos ali por conta desse carinho. Então,
quando a mãe vê a atual esposa implicando com o marido pela ternura que o marido tem para com os filhos dela, dele e dela, dos dois, mais motivo ela tem. Ela já tinha o egoísmo, a possessividade, mais motivo ela tem de começar a obsidiar e de assediar mais contundentemente essa mulher. E aí, o pior, a cereja do bolo, digamos assim, que coroa de maneira pior a coisa, é o desejo de morte que às vezes passava pela cabeça dela. Às vezes ela ficava tão incomodada. Agora imagina, é porque Clarice é sutil e não tá colocando todos os detalhes aqui do dia a dia, do cotidiano deles, né? Mas se ela ficava incomodada, se ela chegava a pensar, ai, alívio, como seria um alívio, como seria bom, como seria... Como eu me sentiria mais livre, mais tranquila para viver minha vida com ele, se por acaso os dois morressem, os dois filhos dele morressem. Né? Como eu me sentiria assim melhor para viver minha vida de casada com ele, sem precisar estar aí dividindo a atenção dele com os filhos dele do primeiro casamento. Né? Como seria um alívio. Veja, ela não quis matar eles, ela não planejou um assassinato, não é isso. Né? Mas ela passava isso pela cabeça, né? Como se os meninos fossem um estorvo, né? Um obstáculo para ela ser feliz. Então, me lembrei aqui que Filomeno de Miranda, na obra Reencontro com a Vida, tem um capítulo que ele vai dizer assim, o leão, quando encontra uma fêmea e a elege a fêmea, muitas vezes mata os filhos dessa fêmea de outros machos. Olha a herança animal que a gente traz, né? E aí Filomeno de Miranda vai dizer, o ser humano com essas heranças animais, principalmente quando essas heranças predominam nele, o ser humano tende a querer destruir tudo aquilo que não lhe pertence, tudo aquilo que ele acha que não é dele. Então imagine ela vibrando dessa forma, André Luiz não traz os detalhes, mas é claro que se ela implicava dessa forma, e ela vibrava dessa forma, e de vez em quando ela até fazia esse devaneio, fantasiava na cabeça dela e alimentava essa fantasia de que, de repente, se eles morressem, como seria bom, né? De repente, se eles morressem, como seria bom. Cuidado com essas ideias fixas. Todo mundo tem direito de fantasiar, de imaginar, algumas fantasias muito positivas, outras nem tanto perigosas. Tudo isso, mas as fantasias em si não é problema, mas quando eu alimento essas fantasias, aí isso é muito complicado. Então ela começou a alimentar como seria bom, como eu ia me sentir mais livre sem esses meninos, etc. De repente, se eles morressem, de repente, se alguém matasse, ou de repente, se a vida levasse, acontecesse um acidente, acontecesse qualquer acidente, acontecesse qualquer imprevisto, alguma fatalidade, e de repente eu ficaria livre. Não é que ela quis matá-los, né? Mas passava esse desejo na cabeça delas de ela ficar livre nesse sentido dos meninos. É claro que esse tipo de pensamento alimentado afetava a conduta dela com eles. Uma implicância, uma coisa, uma resistência, uma falta de boa vontade para com eles, para com os meninos. É claro que isso foi se intensificando e é claro que a mãe desencarnada, vendo isso, que já era uma pessoa possessiva e rebelde, isso intensificou o processo obsessivo. E aí acontece a tragédia, a morte de Júlio. Vão tomar banho na praia, André Luiz descreve, né, Clarice, o narra, vamos tomar banho na praia, todo mundo ali, e ela ali, de vez em quando passava pela cabeça dela isso. Chegou a passar pela cabeça dela, de repente imagina ele lá na praia e de repente se afoga, né? Chegou a passar isso pela cabeça dela. Ele vai para a praia, né? Vai no mar, ela olha para ele e permite, autoriza, né? Ele vai para a praia e aí acontece um acidente trágico, né? Uma coisa absurda. Ele acaba se afogando e acaba morrendo, né? O corpo já chega cadaverizado, diz André Luiz, e aquela tragédia na família, a irmã sofrendo muito, porque estava ali próximo também, e o marido entra numa angústia, no desespero, e começa a culpar ela, porque ela estava sob a responsabilidade dela, os meninos, ela foi negligente, ele acusa ela de negligente, etc. Então o casal também começa a ficar com conflitos, né? Acaba tendo um problema no casamento em relação a isso, né? O casal começa a ficar com rupturas, né? Com crise no casal. Eles se afastam, ela se afasta, e ela, a Zumira, sofrendo com tudo isso, sofrendo angústia, tudo aquilo que ela não queria, que era o afastamento do marido, etc., o comprometimento do seu casamento, e a consciência de culpa. Aí ela fica com consciência de culpa terrível, né? Porque como ela passava isso pela cabeça dela e acabou acontecendo, ela se achava responsável. E aí Clarice diz, ela era uma responsável indireta, porque ela não tomou conta direito do menino, não teve, assim, cuidados, não, vá pra praia, quer ir pra praia? Vá.
Entendeu? Não teve cuidado comigo. Ela não era responsável espiritualmente pela tragédia de maneira direta. Porque ela não pegou o menino e afogou. Ou não jogou o menino lá. Ou não viu o menino afogando e deu de ombros. Não é isso. Mas ela tinha uma certa responsabilidade indireta por aquela tragédia, pela forma negligente com que ela lidou com essa ocorrência. E aí André Luiz diz que o sentimento de culpa, como dizia Filomeno de Miranda, é um plug. E a obsessão é a tomada, que é a copla tomada. A partir do plug vem a tomada da obsessão, né? Então o sentimento de culpa, fruto de dívidas espirituais, gera a conexão com o cobrador dessas dívidas, às vezes. Então o que é que aconteceu? A culpa dela abriu brechas totais para a instalação de uma obsessão mais pertinaz. Olha o que o Clarencio diz na conclusão. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele, sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se digladiam num conflito de morte, inacessíveis aos olhos humanos comuns. Elas estão em luta que não é visto pelo olhar humano, né? É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. E aí, a gente já está caminhando para a conclusão, porque nesse momento em que eles estão examinando isso, Odila, que estava recostada na cama junto com Zulmira, se levanta, começa a agredir Zulmira, começa a dizer um monte de coisa, agredir mesmo, e agredir verbalmente, começa a dizer um monte de coisa, falar, acusá-la, você matou meu filho, você é uma assassina, você é isso, você é aquilo, começa a acusá-la, e André Luiz vai dizer, Zulmira, a encarnada, recebia as irradiações de Odila sem ouvir nada, aqueles gritos, aquelas acusações, a encarnada não ouvia nada, mas registrava psiquicamente em um mal-estar, registrava psiquicamente um certo angústia, um certo incômodo, começou a ficar pálida e começou a ter uma sensação de que ia morrer. Olha só, uma sensação de que ia morrer. Parêntese. O transtorno do pânico, caso psiquiátrico, é um transtorno mesmo, tá? Mas tem uma ocorrência muito semelhante, uma sensação de que a pessoa vai morrer. Olha a semelhança. Né? O que não quer dizer que o transtorno do pânico seja só obsessão, tá? Mas há alguns casos de transtorno do pânico que tem uma incidência espiritual obsessiva muito clara. Joana de Ângeles fala isso na obra Amor Imbatível Amor, que tem um capítulo sobre o assunto. Então o transtorno do pânico pode ter uma incidência mediúnica contundente mesmo, o que não quer dizer que tudo no transtorno do pânico é mediúnico. Não, é um quadro também psicológico, psiquiátrico, né? Mas os casos de mal-estar, de obsessão e as crises às vezes se assemelham a transtorno do pânico. Como o caso de transmediúnico. Às vezes o médico, quando entra em transmediúnico, o que acontece? O coração começa a acelerar, a aproximação da entidade, a sensação de mal-estar e às vezes a sensação de que vai morrer, que é a sensação da entidade, que já morreu, mas que ainda tem reflexos da sua morte no campo perispiritual, que transmite ao próprio médium, né? Então, a Odila começa a agredir, Zulmira vai registrando dessa forma, né? Olha só o que André Luiz fala. A doente abriu desmesuradamente os olhos, extrema palidez lhe cobriu a face, não ouvia as palavras da adversária, que lhe era invisível, mas, envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Olha só. E aí, Hilário e André Luiz ficam incomodados com aquela situação. Inclusive, Hilário vai para cima de André Luiz e vai para cima de Clarencio e pede a Clarencio, vamos tentar libertar, etc. E até se aproxima de Odila para tirar a Odila de Zulmira, afastá-la, porque há recursos espirituais para afastar o obsessor do obsidiado. E aí Clarencio diz que não. Clarencio pede para não fazer isso, explica por quê. Clarencio esclarece que a violência não vai ajudar nesse momento e a afastar daquela forma. Em alguns casos, os espíritos afastam, até levam a mediúnicas, né? Por isso que as entidades às vezes chegam em mediúnica revoltadas com aquele afastamento. Mas nesse caso aqui, Clarencio diz que esse processo constitui uma violência nesse caso, porque ambas alimentam e se retroalimentam. Olha, obsessão é um processo sofrido, mas é complexo, porque com o tempo se torna uma simbiose e, por incrível que pareça, apesar de ser destruidor, o obsessor fica dependente de obsidiado.
e obsidiado fica dependente de obsessor. Há casos em que o obsessor se nutre da energia animal do corpo do encarnado e o obsidiado se nutre da energia espiritual do desencarnado. Enquanto o obsidiado vai desencarnando, vai depauperando, vai enfraquecendo, vai se debilitando, enquanto ele vai desencarnando, portanto, o obsessor vai encarnando, vai cada vez mais mergulhando nas energias do corpo, nas energias da matéria. Olha só, retirar, às vezes, é causar um choque que os dois não estão preparados para, a ponto de, às vezes, poder acabar a gerar uma desencarnação. Há um caso célebre na tradição espírita, que é do filho de Bezerra de Menezes, que tinha um processo obsessivo grave, que o obsessor foi afastado, e quando foi afastado, o próprio obsessor disse que ele não vai aguentar. E quando foi afastado, houve um choque e o menino desencarnou. Né? Clarencio disse que nesse caso não, a violência não é o melhor recurso e diz: a violência não ajuda, as duas se encontram ligadas, uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zumira. E a lipotímia é desmaio, tá? E a lipotímia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Então veja o que Clarencio traz para nós. Clarencio diz o seguinte, que se a gente afastar agora, o que ele estava dizendo é isso, se a gente afastar agora, Zumira desencarnada vai começar a se exasperar e a ligação psíquica dela, esses fios que ligam ela encarnada, são tão fortes que mesmo que a gente afaste e mesmo que a gente tente até separar esses fios, a ligação mental à distância continua, porque elas estão muito conectadas. O que é que vai acontecer? A exasperação dela, essa exasperação demasiada, esse desequilíbrio, essa coisa, não quero ser afastado dela, não, eu não aceito, etc. Essa irradiação vai fulminar a encarnada, a ponto de poder gerar a desencarnação. Então veja como o processo obsessivo é muito complexo. Então quando eu vejo esse povo chegando na casa espírita e dizendo assim, eu tô com obsessão, quero que tire o obsessor de cima de minhas costas. O obsessor não é um objeto que bota na prateleira e depois a gente tira. Não é assim, né? Ah, montou em mim, tira aí, como é que tira? Não tira, não é assim fácil, não é assim tão simples. É uma criatura humana, se está obsidiando, a gente precisa também acolher e sensibilizar, como diz Hermínio de Miranda em uma das suas obras, né? Obsessor é gente como a gente, né? Ele tem um livro falando isso. Então, Clarice explica o motivo de não afastar. O desligamento geraria um choque, e a exasperação, a exaltação da obsessora traria consequências talvez imprevisíveis e talvez fatais. E aí, ele tem uma ideia, ele diz assim, a gente vai fazer aqui os recursos magnéticos, vai aplicar recursos magnéticos, vai envolver ambas em uma vibração positiva para acalmar as coisas e começa a fazer, né? Mas a gente precisa chamar uma outra pessoa que tem um coração que ama mais profundamente, porque essa pessoa tem que chegar a esses dois corações, envolver em afeto a Zumira e acolher de tal forma a Odila, envolvê-la de tal forma num amor profundo que a própria Odila, em vez de se exasperar, não apenas aceite, mas queira se desligar e escolha se desligar da encarnada. Para isso precisa de um coração que muito ama, que envolva a obsessora, para que ao envolver a obsessora com o seu potencial magnético e afetivo, possa fazer com que esse desligamento da encarnada seja suave. Essa desconexão em relação à encarnada seja suave. E aí, o capítulo acaba com Clarencio dizendo que é necessário agora fazer recursos magnéticos e bota então para dormir a encarnada, que adormece e também é desencarnada, e aquela vibração espiritual envolve, tranquiliza ambas, e aí eles saem, né, para chamar a irmã Clara, que é um espírito que vai ajudar nesse processo. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, né, do capítulo, dessas considerações, são muito valiosos. É importante aqui considerar que é uma obra valiosíssima, uma obra muito boa, e nesse caso, veja como André Luiz traz coisas sempre novas, traz sempre um conhecimento, um conteúdo novo para a gente entender as verdades espirituais, as realidades do mundo espiritual, e nesse caso aí trouxe essa maravilha de ensinamento e essa coisa da conexão entre encarnado e desencarnado e da exasperação do desencarnado ao ser desligado, que pode gerar consequências imprevisíveis, entre tantas outras coisas que André Luiz trouxe esse
é, digamos assim, um conceito digno de nota, que ressalta aos meus olhos desse capítulo e que nos faz entender de maneira mais apropriada, mais aprofundada e mais contundente como é complexo o relacionamento entre encarnados e desencarnados, especialmente entre obsessores e obsidiados. É isso, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.